Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da NET Claro, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje a nossa conversa será sobre o emprego da cavalaria na segurança pública de Alagoas. E os nossos convidados são o Major PM Moreira e o Capitão PM Diego Vieira. Com eles, iremos conhecer o histórico da cavalaria, o emprego do cavalo nos grandes eventos e grandes conflitos mundiais, o emprego da cavalaria no controle de distúrbio civil, patrulhamento urbano, rural e muito mais. Eles já estão aqui no estúdio e você não saia daí porque o Segurança em Foco já está no ar. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 525 da NET, claro, pelo portal Gazeta Web e pelo aplicativo da TV Mar. Hoje a nossa conversa será sobre o emprego da cavalaria na segurança pública de Alagoas. E os nossos convidados são o Major PM Moreira e o Capitão PM Diego Vieira. Com ele, iremos conhecer os aspectos da cavalaria, como ocorre, como está estruturada, como é feita a seleção de plantel. Tem muita coisa boa para a gente ver. Muito obrigado pelas presenças honrosas. Bom dia, Major. Bom dia, Capitão. Vamos começar com o Major, né? Dignidade é posto, pelo próprio posto, né, Major? É isso. Bom dia, doutor Flávio. Satisfação estar aqui. Estamos à disposição para relatarmos as peculiaridades da nossa forma de servir e proteger o povo brasileiro de Alagoas. Como surgiu o emprego do cavalo nos grandes conflitos mundiais? Bom, o homem ele sempre sentiu a necessidade de obter uma vantagem de posição em relação ao seu oponente. Então, antigamente se utilizava de algumas plataformas, né, de outros animais, a exemplo de elefante, de camelo, e com o tempo domesticou-se o cavalo foi domado e o ser humano passou a utilizá-lo, né, dado o seu excelente sistema locomotor. As plataformas, os outros animais eram muito mais lentos e isso atrasava muita manobra em combate. E o cavalo, pelo seu excelente, né, pela primazia do seu sistema locomotor, passou a servir muito bem os combatentes e daí eles passaram a utilizar como uma plataforma para se obter essa vantagem de posição, ganhando mobilidade, ganhando velocidade e facilidade de transpor terrenos variados. Aqui tem um termozinho para esse emprego do cavalo, o emprego... Essa forma de se combater em vantagem de posição, Em vantagem de posição, exatamente. É o que define a cavalaria. Interessante que essa palavra, o termo cavalaria, diferente do que muita gente acha, ele não deriva do cavalo, ele deriva justamente dessa forma de combate que era num idioma antigo chamado de Akiva, né? No idioma sânscrito, exatamente, né? Que foi a origem de vários outros idiomas aí. Então, essa forma de se combater originou a cavalaria. Os romanos, né, com o tempo, passaram a utilizar o cavalo castrado para o combate. O cavalo inteiro, ele é mais forte, tem mais defesa e é mais difícil manejar. E passou a utilizar o cavalo castrado para esse tipo de combate. E aí a ação do tempo, né, a ação transformadora do tempo, corrompeu essa palavra, Akiva, e que passou a chamar-se cavalos. E ele chamava esse cavalo de combate de cavalos. E mais o tempo foi passando e essa denominação tornou o animal macho cavalo, né, e o original do latim equus, a égua. Né? E interessante que essa
essa herança, os idiomas latinos herdaram essa mudança, mas alguns idiomas, como por exemplo os saxônicos, essa mudança não foi absorvida. Tanto é que no inglês, né, a forma de se combater em vantagem de posição, o exército inglês, o termo continua cavalry, e o animal é horse, ele não faz a diferença, né, entre macho e fêmea, é o horse. E a forma de se combater, cavalry. Então, essa origem da palavra cavalaria. A gente conversava há pouco, me parece que foi até de forma acidental, né, que surgiu o emprego do cavalo para se diz, controle de outros animais, né? E o senhor falava bem desse histórico. Na verdade, foram os nômades das estepes asiáticas que iniciaram a domesticação, né? Existe essa teoria, né, de que foram eles. Existem outras, mas essa é a teoria que ela tem mais afirmação, assim, que ela é mais contundente, né? A partir da simbiose entre o homem e o cavalo tem as suas limitações, ele é presa no estado de natureza, então ele passou a se beneficiar do convívio com o ser humano, porque o ser humano cuidava dele, evitava que os predadores chegassem próximos dele na natureza, e ao mesmo tempo o ser humano ele se fazia utilizar das vantagens do sistema locomotor do cavalo, que consegue transpor distâncias muito maiores, encurtava a distância, por exemplo, entre reinos e etc. e tal. O homem conseguia se deslocar e conseguia ganhar muito mais área, conquistar, por exemplo, nos períodos de guerra, da história antiga, da história medieval, ele conseguia utilizar o cavalo de várias formas. Então foi uma simbiose benéfica para ambos os animais, trouxe vantagens inúmeras, inclusive foi um salto grande, né, para a história da humanidade. A partir daí o homem ele conseguiu ter diversas vantagens, inclusive a vantagem da utilização do cavalo como tecnologia na lida com a terra, entre outras vantagens, diversas vantagens. O Exército tem três armas, uma delas é a cavalaria, não sei se são 3 armas ou mais. Por que ainda se utiliza a cavalaria? Seria pela forma que o senhor falou da vantagem da... Exatamente. O Exército possui algumas armas e quadros, né? Dentre elas é uma arma base do Exército Brasileiro, a arma de cavalaria. E ele a utiliza ainda por conta dessa questão da vantagem de posição, né? E tanto não está ligado apenas a cavalo, que eles possuem quartéis, né, regimentos de cavalaria mecanizada, de cavalaria blindada, de cavalaria paraquedista e também a cavalaria de guarda, que é a cavalaria que possui os semoventes, os animais, os cavalos. José, nós temos um vídeo, nós poderíamos apresentá-lo, aí depois a gente vai analisando essas imagens pontualmente. Por favor. Aí a gente vai apresentar esse vídeo e a gente vai comentando. Vamos lá. Nós estamos com o áudio aberto e vocês podem comentar o que está apresentando essa imagem. Ali é o redondel. Esse é o espaço que a gente utiliza para as primeiras lições de doma, de sensibilização, de aproximação do cavalo com o ser humano, é o redondel. Veja aí que o nosso policial ele está estimulando o cavalo a perder o receio de alguns estímulos visuais e que ele se ressente, né? Já aí nós temos um trabalho de ferrageamento de equinos, né? Todo animal ele recebe uma ferradura em cada um dos seus membros, né? Que é justamente com a função de proteção, né? E correção também. Existe uma função corretiva no ferrageamento. A imagem do nosso policiamento, né? Embarque, desembarque, patrulhamento nas ruas, nas avenidas, em eventos. Isso aí é a escolta de torcida, que a gente sempre faz a chegada dos torcedores no estádio Rei Pelé, principalmente nos grandes clássicos, porque a gente consegue dividir e consegue trazer para que uma torcida não tenha contato com a outra. Então a gente sempre faz a escolta da torcida. Nosso equipamento de controle de distúrbio civil aí é peitoral,
protetor de chanfro, essa viseira aí que protege os olhos dos animais. O nosso capacete anti-tumulto são os equipamentos utilizados pelos policiais também. A gente procura estar com equipamento de proteção em dia para que, caso haja algum tipo de situação do uso da força, que o cavalo e o cavaleiro não sejam afetados. Transposição de pequenos obstáculos também que podem ocorrer durante o policiamento. Essa aí é uma instrução de controle de distúrbio civil que a gente faz periodicamente, principalmente quando a gente é empregado nos grandes eventos, tem que se desensibilizar o cavalo de estímulos visuais, estímulos sonoros, né, situações que a gente pode se deparar no dia a dia do policiamento, principalmente no policiamento de choque. Para o cavalo, esse conjunto homem-cavalo chegar nesse nível, tem que percorrer várias etapas. Exatamente, né? No regimento, no nosso regimento, nós temos uma característica que uma outra unidade policial não tem. Nós temos sempre dois instruendos, é o homem e o cavalo. Então a gente precisa preparar tanto o cavalo quanto os nossos policiais, né? Como nós temos uma remonta própria, ou seja, os nossos animais, eles nascem, né, no nosso quartel, no nosso aquartelamento. Então, ele passa toda a sua vida lá, ele nasce e a gente já vai preparando ele para esse tipo de serviço, né, para esse tipo de missão, desde o policiamento ordinário, como essas missões de controle de distúrbio civil. Regimento de Polícia Montada, Dom Pedro I. Ele surgiu quando? O regimento ele surgiu em 7 de agosto de 1991. Né? Nós temos 29 anos, foi no comando do Coronel Newton Rocha. Naquele tempo, muita gente disse, para que cavalaria? Né? A gente não tinha, e essa novidade, de alguma forma, foi contestada. Hoje, não, pelo contrário, né? A cavalaria cresce e toda a polícia do mundo tem, né? Exatamente, né? O policiamento montado, ele possui características específicas que um outro processo, uma outra unidade não vai suprir, né? A polícia militar, ela se completa. E o cavalo, ele empresta uma ostensividade muito grande para o policiamento, né? Então, o nosso policiamento ele tem uma característica muito própria, eminentemente preventiva. Então, o cavalo, principalmente no contexto urbano, a estranheza de um policial a cavalo no contexto urbano, ele atrai muito a atenção e torna-se muito ostensivo. Houve um momento, quando o implemento de tecnologia, principalmente ali no final do século passado, início desse século, que o policiamento montado ele se fez contestado em diversas polícias. Inclusive, houve um momento de queda. Mas, a partir daí, diversas polícias do mundo perceberam a importância do policiamento montado, porque ele fez falta nesse momento. E a partir daí, ele começou a ser fomentado e ele começou a crescer. Inclusive, uma oportunidade no ano passado, a Polícia de Londres, que é na Europa, eu tive a oportunidade de conversar com um inspetor da Polícia Montada de Londres. Ele disse que sofreu uma crise muito grande nos anos 90, mas que dos anos 2000 para cá ela vem crescendo muito. E outros países, Quais eram os argumentos contrários à cavalaria? Eles achavam que as máquinas, a tecnologia poderia substituir aquilo que o cavalo apresenta como característica. Na verdade, o cavalo ele tem, como o Major falou bem, ele tem a questão da ostensividade muito latente. Quando você vê um homem a cavalo, aquilo causa uma impressão, aquele cidadão que está mal intencionado, que tem alguma propensão a cometer algum ato ilícito, ele vai se sentir extremamente coibido a cometer qualquer tipo de delito. A proposta seria, por exemplo, mudar o cavalo para moto? Utilizar mais motos, utilizar viaturas, mas o que foi percebido é que, na verdade, não são coisas antagônicas, um não vai substituir o outro, um complementa o outro. Então, esses processos de policiamento trabalhando de forma integrada, eles conseguem obter um resultado muito mais efetivo do que um ou outro de forma isolada. O que torna, de fato, o policiamento montado muito particular? Muito particular. É a sua grande ostensividade. O policial a cavalo, apesar dele conseguir percorrer
uma longa distância durante o seu patrulhamento, durante a sua jornada de trabalho, ele sempre está por perto, né? Um veículo, ele passa aqui na minha porta, mas daqui a 2 minutos ele pode estar em outro bairro. E o policiamento montado não, daqui a 2 minutos ele vai estar no quarteirão ao lado. Isso dá uma ação, traz uma ação de presença muito grande para a comunidade, sem contar que nós também conseguimos adentrar em áreas de difíceis acesso, em vias que não são pavimentadas, em atoleiro, em matagal. O cavalo é uma excelente ferramenta para patrulhar nessas áreas, para ser inserido nessas comunidades. O senhor fez cursos em outras escolas, já fez curso fora do país. O que é que o senhor observa, o que está mais na frente, como o senhor situa hoje o regimento de polícia montada de Alagoas com relação ao mundo? Olha, eu acho que o nosso regimento, ele não tem muito a desejar em relação às realidades que eu me deparei, não. Algumas tecnologias, algumas tecnologias de emprego de cavalo, que são empregadas no cavalo, em termos de arreamento, outras coisas, a gente ainda precisa chegar nesse mesmo nível. Mas em termos de técnica policial, em termos de doutrina, de aplicação, a gente vem num estado de coisas muito bom. Eu tive a oportunidade de fazer na Guarda Nacional Republicana, lá em Portugal, que é o equivalente à Polícia Militar de Alagoas. A Polícia Militar lá, né? Lá é federal, né? Uma Polícia Federal. E como está estruturada fisicamente o regimento? Nós estamos uma boa estrutura, né? Nos últimos anos, nossa estrutura melhorou consideravelmente. Hoje, nós temos uma frota muito boa, temos 3 veículos pesados para transporte da carga viva, dos nossos semoventes, dos animais, e para compartimento de tropa, o homem, né, o policial. Então, nós temos 3 veículos, isso nos dá uma autonomia muito grande. Nós temos veículos leves que apoiam o policiamento montado durante a atividade operacional, durante os patrulhamentos. Temos uma pista de treinamento com uma excelente medida, um excelente piso. Temos um redondel que mostrou na imagem aí com excelente qualidade, tá? A gente está conseguindo visualizar aí, uma qualidade muito boa. Temos 4 pavilhões de baia, um deles destinado apenas para a maternidade, para as éguas que estão prenhas ou paridas, né, com potro ao pé. Então, a nossa estrutura está muito boa. E o plantel? O nosso plantel hoje, nós estamos com o plantel equino com 72 animais. Né? Nós temos 12 animais à disposição do 3º Batalhão, no município de Arapiraca, que executa o policiamento a cavalo, o policiamento processo montado, lá, e estamos aqui com 62 animais. Esses 12 animais em Arapiraca, de certa forma, é uma situação bastante estratégica, né? Na verdade, o pessoal, o comando da Polícia Militar de Alagoas percebeu que o policiamento montado é muito eficiente e, por isso, resolveu descentralizar ou ampliar, né, a área sobre a responsabilidade do policiamento montado. O que acontecia é que a gente nunca deixou de cumprir missões em todo o estado, então a gente tinha que desprender um esforço logístico grande, né, quando a gente ia se deslocar para trabalhar em eventos ou qualquer situação que ocorresse lá na região do Sertão e do Agreste. Então, a gente deu todo o suporte de treinamento, cavalo, suporte logístico de material para a implementação do policiamento montado lá na área do Agreste, em Arapiraca. Então, acaba que eles cumprem todas as missões que demandam o policiamento montado naquela região. Então, isso foi um ganho muito grande para o policiamento montado e um ganho para a Polícia Militar de Alagoas. O cavalo é um animal muito sensível. Como vocês estruturam essa parte de saúde, de cuidado do cavalo? Realmente, é um animal extremamente sensível. Nós possuímos protocolos, doutrinas que visa o bem-estar do animal, né? O nosso policial, antes de empregá-lo na atividade, né, ele tem algum protocolo a ser seguido, né? Ele deve chegar com, no mínimo, 1 hora de antecedência para efetuar o trato do animal, né, a limpeza dos seus cascos, dos seus membros.
realizar a inspeção ali, levar até o centro veterinário, verificar se está tudo ok com aquele animal antes de empregá-lo na rua. É uma coisa que é avaliada diariamente, né? O bem-estar do cavalo. Diariamente. Tanto antes do emprego como após o emprego, né? Na chegada, o nosso auxiliar veterinário, ele está a posto, né? Verifica o desembarque dos animais e ali já vai fazendo a sua inspeção na nossa cavalhada. Sem contar os protocolos diários, né, que se tem as revistas as baias, então o enfermeiro ele tem os horários pré-determinados para se passar a baia, nós temos os guardas das cavalariças que estão realizando a limpeza do ambiente dos animais, qualquer coisa que percebe que foge à normalidade, é acionado o auxiliar veterinário, que por sua vez aciona o médico veterinário. Além dos cuidados periódicos também, né? Vacinação, vermifugação, todos os cuidados de manejo veterinário, de profilaxia, que são importantes para a manutenção da saúde, do bem-estar do animal, eles são seguidos à risca lá. A gente tem todo esse cuidado no manejo dos nossos animais. O animal percebe quando o policial, que é do conjunto, que faz o conjunto com ele, não está bem? Percebe. O animal é um animal extremamente sensitivo, o cavalo. Ele tem uma sensibilidade muito mais aguçada do que o ser humano. Até pela essa própria característica dele de ser preso no estado de natureza, os sentidos dele funcionam de forma muito mais aguçada. A gente costuma dizer, inclusive, que se o adestrador ou o cavaleiro, até num cavalo pronto, se ele está num dia ruim, se ele está num dia que ele está com raiva, ou se ele não está se sentindo bem, é preferível evitar até que o ser humano monte ou maneje o animal, e principalmente nas questões de doma também. Porque isso vai ser transpassado para o animal e ele vai reagir de forma ruim, aquele estímulo ruim que ele está recebendo do ser humano. É um animal extremamente interessante nesse sentido. E vocês têm registros disso frequentes, do cavaleiro que chega, olha, hoje eu não estou bem, eu não vou patrulhar? Não, na verdade, assim, a gente evita esse tipo de situação. A gente procura sempre estar com a cabeça focada, sempre estar com a cabeça boa, para poder trabalhar o nosso animal. Se o policial, porventura, chega num dia não esteja tão bem, a gente procura conversar com ele, acalmar ele e solucionar aquela situação aí para que dê tudo certo aí na rua e o policiamento transcorra da melhor forma. Dependendo da situação, nós temos diariamente um fiscal, um auxiliar do oficial de serviço, que é um sargento, e temos um tenente de serviço diariamente. Ele pode procurar um desses dois aí que vai dar o encaminhamento adequado a esse caso, ao caso. Existe um perfil definido para o cavaleiro? Nós não vimos imagens de mulher no que foi passado aí. Tem aí? Pronto. Existe um perfil definido? Existe, né? Nós temos mulheres no regimento, inclusive naquela parte a maioria delas trabalham na atividade fim. A maioria do nosso público feminino trabalha. Nessa imagem aí temos algumas mulheres aí. É meio difícil identificar. Porque está uniformizado, né? Mas tem o capacete e tal, mas nós temos mulheres sim. O perfil, né? Nós temos algumas características que vai ser essencial para o policial servir na cavalaria, para ser um cavalariano, né? Voluntariedade, ele precisa ser voluntário, né? Não há como trabalhar com cavalo, não há como manejar animais, principalmente desse porte, sem ser voluntário, né? Um outro critério também é a disponibilidade. O cavalo exige muito, né? Esse tempo antes do serviço, após o serviço, fazer o trato. Então, a disponibilidade é um outro fator. Entusiasmo, o policial ele tem que ser um entusiasta, ele precisa querer fazer aquilo, né? Talvez fosse mais fácil pegar seu equipamento na reserva de armamento, entrar numa viatura e fazer seu patrulhamento. Mas não, ele precisa, além de se preparar, antes de se preparar sua montada, preparar seu animal. Então, ele tem que ser um entusiasta, ele precisa querer fazer aquilo.
né? Uma outra característica importantíssima, ele precisa ter gosto pelo perigo. O cavalo é um ser vivo, dotado de vontades próprias, de personalidade, né, de iniciativa. Então, por ser um predado na natureza, ele apresenta algumas reações. Então, se o policial ele não tem esse gosto, essa satisfação em estar toda hora precisando administrar a sua montada, a depender da situação, para servir na cavalaria é muito mais difícil. E sem contar o amor ao cavalo e amor à unidade, amor à cavalaria, porque por conta dessas peculiaridades, dessas características que vai exigir. Se ele não tiver amor ao cavalo e à unidade, também vai ser muito mais difícil, talvez seja até penoso para ele trabalhar lá. Mas vocês recebem o cavaleiro cru, ele nunca montou, mas tem uma paixão por cavalo. Eu quero participar da cavalaria. Vocês exatamente. Às vezes esse voluntariado, até ele, quando ele chega cru, como o senhor falou, para a gente é até melhor, talvez, né? Porque a nossa equitação é uma equitação clássica, a equitação militar, ela é diferente da equitação rural. Então, o policial que já pratica um outro tipo de equitação, para se adaptar à nossa, quando a gente aprende a coisa de um jeito e fazer do outro, ele vai ter mais resistência, vai ser mais difícil. E quando ele vem cru, né, nossas técnicas, a nossa forma, os nossos procedimentos, torna ele um bom cavaleiro. Há uma tese de que cavalo velho ensina cavaleiro novo e cavalo novo é ensinado por cavaleiro velho. Exatamente. Essa é uma frase bem antiga, né, e bem tradicional assim, de todo mundo que lida com cavalo. Isso é uma realidade por conta das contrações, né, que o ser humano tem quando ele lida com uma situação diferente, uma situação que ele não está habituado. E assim, você manejar um animal com 400, 500 quilos, sem você ter o hábito, isso daí pode causar algum travamento psicológico. O que é que acontece? Essas contrações involuntárias a gente vai ter naturalmente. Então, se a gente já pega um cavalo que é inexperiente, que ainda está aprendendo a lidar com o ser humano, e a gente chega todo contraído e ele também vai estar com algum tipo de nervosismo, então isso aí não é um casamento que vai dar certo, né? Então, de repente, se você chega um cavaleiro experiente ou um domador experiente, ele vai pegar aquele cavalo ali, ele vai utilizar a técnica, ele vai manter a calma, ele vai saber como conduzir aquela situação. E na situação contrária também, você pega um cavalo experiente, que já está acostumado com o manejo do ser humano, chega um cavaleiro novo, cheio de contrações, o corpo todo duro ali, todo travado, a cabeça sem funcionar direito. O cavalo vai demonstrar aquela docilidade e aquela experiência de vida que ele já teve anos e anos de lida com o ser humano. Então, ele não fica nervoso com a presença do ser humano ou com o manejo do ser humano. Então, essa máxima aí é uma verdade muito grande. Quem é o instrutor mais paciente, o cavaleiro ou o cavalo? Eu acho que tem que ser, ambos têm que estar em sintonia, tem que estar bem alinhado. É interessante essa relação, né? E é uma relação que dura muito, né? Isso, ela é bem duradoura. Cada policial ele possui a sua montada específica, o seu cavalo, o seu animal específico para trabalhar, justamente para que se haja essa sintonia, né? O animal, ele como já foi dito, né, ele é bastante sensitivo, então ele percebe, né, um cavaleiro diferente, e o cavaleiro, ele passa, o cavaleiro, o amazona, eles passam a conhecer melhor aquele cavalo, o trato, né? E isso vai trazer uma amizade, um laço maior entre eles. Isso para a gente é muito interessante, enquanto administradores, enquanto gestores de uma unidade militar. Qual a idade que o cavalo começa, a idade apropriada, e quanto tempo ele passa na tropa? Normalmente ele começa com 4 anos, né? Ele começa a doma
na verdade, nossa doma inicia desde que o cavalo nasce, né? Os primeiros manejos, o contato com o ser humano. Tem uma técnica que a gente utiliza que é imprinting. Assim que o cavalo nasce, ele é abraçado por um policial e ele passa a mão em toda a parte do corpo. E a partir daí ele já começa a ver o ser humano como um aliado, como uma coisa positiva e não negativa. Aí ele passa pelo todo o processo de doma. Com 4 anos de idade, ele alguns chegam um pouquinho mais cedo, outros um pouquinho mais tarde, a depender do temperamento do animal. Mas a gente estabelece 4 anos como a idade que ele inicia os trabalhos dele no policiamento e vai até os 17 anos de idade. Né? Mas a partir dos 17 ele é um animal maduro, que ainda tem saúde, aí ele vai ser utilizado na instrução de novos cavaleiros, como você falou, é um animal já experiente, é um cavalo velho, né? Que ele vai ensinar, vai ser utilizado na instrução, visitas de crianças, a gente faz esse tipo de situação, utiliza o trabalho social também, exatamente. Me parece que é na PM de Santa Catarina que o cavalo se aposenta, né? Uhum. Existe a aposentadoria do cavalo. Sim. E o cavalo vai para o cavaleiro dele. Algumas polícias, ela tem esse tipo de programa, né? Após a aposentação, o último montador, o último cavaleiro dele tem a oportunidade de tê-lo, mas nem sempre vai ter estrutura adequada. A nossa instituição, a gente ainda não dispõe desse tipo de programa, né? A aposentação do animal, ela é feita no quartel, nós temos alguns piquetes para soltura, ele vai viver ali até o final da vida dele, né? E uma preocupação que existe, algumas outras instituições fazem doação, mas se o animal ele já tem uma idade avançada, essa doação, quem recepcionaria esse animal, né? O cuidado, trabalhou uma vida toda, cedeu sua jovialidade, cedeu seu tempo de vida ali a uma instituição e na hora da aposentação, né? Ele precisa ter um descanso merecido. E talvez se doar, já pensou em se doar, em se leiloar, mas é um animal que já está senil, né? Ele já está ali no fim da sua vida, então existe essa preocupação. Mas no tocante a doá-lo ao último montador, né, ao cavaleiro que passou ali boa parte, foi seu companheiro de labuta, eu acho muito interessante. Eu acho a gente pensa até em provocar esse tipo de procedimento na nossa instituição. Eternizar uma relação, né? Uhum. Existe perfil do cavalo, até perfil acho que do cavalo do conjunto para determinado policiamento. Eu vou empregar esse cavalo aqui para um policiamento urbano, eu vou empregar esse aqui para um distúrbio civil, para um jogo de futebol, enfim. Existe isso? A gente costuma dizer que os cavalos com menos reativos, eles são empregados principalmente nas questões de distúrbio civil. Porque ali ele vai estar lidando com a massa, ele tem que ser um cavalo calmo, ele tem que ser um cavalo franco, ele tem que ser um cavalo submisso, acima de tudo. Então, para o policiamento de controle de distúrbio civil, existem um pouco mais de exigências com relação ao temperamento, às qualidades morais, como a gente fala do cavalo. Mas, para o policiamento urbano, nossos cavalos também estão todos adequados. Só que a gente prima um pouco mais por essas questões morais, principalmente para o controle de distúrbio civil. Porque aí precisa realmente de um cavalo com controle total. Vocês precisam de equipamentos específicos para essas atividades, principalmente distúrbio civil. O cavalo faz uma adaptação, é fácil a adaptação a esses equipamentos? Sim, ele, na verdade... Tem imagens aí, né, José, sobre os cavalos com equipamentos, que são grandes, né? Tá aí. Difícil. Na verdade, como eles... Desde o começo já tem essa dessensibilização com outros tipos de arreios, né? Quando a gente vai utilizar esses arreios mais customizados, né? A exemplo do protetor de chanfro, da viseira de proteção, do peitoral customizado, a reação é muito pequena. Um ou outro que vai apresentar uma reação, mas é fácil de administrar, a gente aclimata facilmente no nosso dia a dia. Qual a missão mais sensível do regimento?
Eu acho que são os controles de distúrbio de serviço. São as missões mais difíceis, né? São missões mais difíceis. O policial tem que ter muito controle emocional, né? Porque quando você lida com multidões, uma ação indesejada, ela pode proporcionar um mal muito grande. Então tem que ter controle emocional do policial. O cavalo tem que estar muito bem treinado, muito bem condicionado para cumprir aquela missão da melhor forma possível, causando ou não causando danos, que essa é a nossa preferência, logicamente. Verdade. José, nós temos aí uma imagem da cavalaria conduzindo não, né? Limitando a movimentação de uma torcida de futebol. É uma imagem muito interessante e eu gostaria de saber como é que vocês controlam isso e se também os controlados eles colaboram para um bom desempenho ou não da missão de vocês. Sim. Esse tipo de escolta, né? Acredito que a imagem já passou, né? É uma escolta de torcida organizada, né? Em evento futebolístico. Você tem na frente e atrás? Isso, nós utilizamos normalmente uma linha com apoio lateral, que nós chamamos, né? É uma linha e duas colunas do lado e os torcedores, eles vão ali naquele meio. Nessa imagem aí, a gente não consegue visualizar bem a linha lateral, talvez ali muito ampla, ainda estava na orla, mas quando chega nessa parte aqui, no nosso caso aqui, da Avenida Siqueira Campos, a gente faz essa linha com apoio lateral, né? E a torcida, ela obedece, porque, como a gente disse, né, é muito imponente o cavalo, né? Ele sabe que o animal ali, ele vai se... Dependendo, a gente vai ter que utilizar de alguma manobra para conter qualquer tumulto, qualquer situação. Lembrando que a retaguarda, normalmente ficam as viaturas da Rádio Patrulha, que elas fazem essa escolta junto com a gente. Então a gente se preocupa em fechar a frente ali para que uma torcida não tenha contato com a outra. Por exemplo, caso no transcorrer do percurso ali apareça algum torcedor do clube adversário, a gente procura fazer uma barreira de isolamento para que a torcida passe, principalmente na chegada ali na Avenida Siqueira Campos, nas proximidades do estádio, porque fica tudo bem dividido, qual o espaço de uma torcida e o espaço de outra. Então, a missão maior dessa escolta de torcida é justamente delimitar o espaço entre uma torcida e outra para que elas não tenham contato. E a retaguarda nossa fica protegida aí pelas viaturas. Exige um treinamento específico para essa situação, porque você tem que... Barulhos, né? Uhum. Barulhos, explosões, fumaça. Isso. Existem os treinamentos de aclimatação e de sensibilização, né? Na verdade, logo no início a gente viu aquele vídeo era uma égua ali, uma égua colocando uma lona preta nela ali. Aquilo ali já é um trabalho de sensibilização. Então, ao longo da vida, ele vai recebendo esse tipo de treinamento de forma gradativa. E tudo isso faz parte do treinamento de controle de distúrbio civil. Nós trabalhamos muito em linha, né, para que os nossos animais eles fiquem próximos. Isso aí não é uma dificuldade, porque o cavalo, por ser um animal gregário, ele sempre está acostumado a trabalhar em grupo, né? Então, a dificuldade, dependendo, é trabalhar ele isoladamente, mas em grupo é muito mais fácil. E vocês têm 3 velocidades, basicamente, né? Vocês podem definir? São 3 andaduras. Andaduras. O passo, o trote e o galope, né? O passo é a andadura mais simples, onde há menos suspensão do cavalo, é a andadura inicial, assim, vamos dizer assim. O cavalo preventivo, né? Isso, é a andadura que a gente usa majoritariamente durante o nosso policiamento, porque o cavalo ele se faz ver e ele percorre mais devagar, mais lentamente aquele espaço delimitado ali para o policiamento. Então, o trote é uma andadura eventual que a gente, para chegar, por exemplo, numa abordagem policial ou chegar mais próximo ali de um local que a gente quer utilizar, a gente utiliza o trote. E o galope é uma andadura que a gente também utiliza mais em controle de distúrbio civil ou quando necessário numa ocorrência, numa chegada mais rápida. É uma andadura mais evitada durante o policiamento, durante o processo de policiamento montado. Então, a andadura mais corriqueira é o passo, a eventual é o trote e o galope também é utilizado, mas quando necessário. Essa imagem aí, passando pelos pneus. Essa imagem, o cavalo ele tem uma característica interessante, né? Os seus olhos, eles não são esféricos, como o nosso. É oblíquo.
Então, essa obliquidade dos olhos dele faz com que ele perca a noção de profundidade. Ele não tem a noção que a gente tem de profundidade. Tanto é que todo cavalo ele tem claustrofobia. Então, é um outro treinamento que a gente tem que fazer para embarcar no nosso caminhão, no nosso trailer, né? E esse treinamento que passou a imagem, essa lona preta no chão, o animal não tem, muitas vezes, noção que é só um plástico. Então, ele fica temeroso em passar. Então, é um trabalho que a gente faz para justamente encorajá-lo. Teve uma imagem aí que despertou a curiosidade e a nossa produção recebeu um questionamento. Vocês participam de competições esportivas com o plantel? Isso. A equitação, ela é a mola propulsora do policiamento montado. Não há como falar em policiamento montado sem a prática da equitação. Então, o desporto é uma excelente ferramenta para que nós desenvolvamos a equitação, né? Para que nós pratiquemos a equitação. Então, ele é bom para o cavaleiro e é muito bom para o cavalo. Por quê? Porque traz condicionamento físico para o animal, para o cavaleiro, encoraja nessa transposição de obstáculo. O desporto que nós praticamos comumente é o salto de obstáculos, né? Então, nós temos uma equipe hípica que representa a Polícia Militar de Alagoas em diversos estados da Federação, e Distrito Federal também. Normalmente são policiais que desprendem mais do seu tempo, eles cumprem suas atividades nas funções que lhes são atribuídas, e normalmente nós fazemos esses treinos aí fora de hora, fora de expediente, para que a gente possa representar bem a nossa Polícia Militar nas competições hípicas e cumpra bem a nossa missão principal, que é o policiamento montado. E em contrapartida, adquirindo horas de sela, né? Isso quanto mais horas de sela para um cavaleiro, melhor, né? Isso aumenta nosso tempo de sela e condiciona nossos animais. Hoje, onde é mais empregada a cavalaria? Assim, no policiamento vocês fazem diariamente? Tá. Nós, utilizando da tecnologia, né, nós utilizamos as manchas criminais, né? Então, nós procuramos, nós fazemos recobrimento de área. Como nós somos uma unidade especializada, não temos uma área específica, o Comando do Policiamento da Capital, em contato com o nosso oficial responsável pelo planejamento, né, verifica as manchas criminais e damos ênfase naquelas áreas onde precisa mais dessa ostensividade. Normalmente, nós procuramos atrelar o nosso policiamento ordinário nas áreas onde os CVPs, né, o crime violento contra o patrimônio, ele desponta. Então, como dito antes, o policiamento montado é uma excelente ferramenta para isso, né? Nós conseguimos anular muito esses índices criminais. Como vocês são recebidos nas comunidades? Nas comunidades e no asfalto? O policiamento montado ele tem uma capacidade fantástica de gerar interação, empatia, né? Empatia com a comunidade, assim. É muito bonito ver quando os conjuntos passam na rua, as crianças ficam eufóricas, dando tchau para os animais, e os policiais, logicamente, muito educadamente respondem às crianças. Quando faz um ponto de parada, ponto base, né, que a gente para num local de visibilidade para garantir ostensividade. Aí vem as selfies. E todo mundo para tirar foto, as crianças querem subir nos cavalos, e a comunidade começa a interagir, dizer, aqui aconteceu uma situação. Então, essa interação com a comunidade, ela é bastante latente no policiamento montado. É uma característica muito forte. Isso é bom para a imagem da instituição, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tanto que em datas comemorativas, em datas festivas, nós recebemos muita visitação de comunidades, de escolas, né, de entidades que reúnem pessoas com necessidades especiais, né, pessoas com atipicidades. Então, o nosso quartel sempre recebe esse tipo de visitação. É uma coisa que eu queria perguntar. Qual o trabalho social que vocês desenvolvem lá?
além de recepcionar e ofertar isso fora da... Isso. Nós trabalhamos também em conjunto com o PROERD, né? O PROERD sempre solicita a nossa presença. O que é o PROERD para o pessoal entender? É um programa, né, de educação, né? De redução às drogas. De redução às drogas, exatamente. Então, normalmente a coordenadora do PROERD sempre contacta quando vai fazer algum tipo de evento, pede a presença de alguns animais nossos, né, para fazer esse trabalho de interação, de socialização, para a criançada passear ali, reunir, né, e em contrapartida, retirar alguma imagem negativa que se tenha do policial, né? Existe uma relação de um conjunto, o cavaleiro e o cavalo, representam X homens. Alguns polícias estimam que esse número seja de 8 a 10, né? De 8 a 10, mas é um número razoável aí. Eu vi uma tabela que com vários números, que um para 8, 2 para... Existe uma... eu não sei o que aquela tabela dizia realmente. Eu acho que eu tenho aqui. É uma relação de... Um cavalo para 6,5, 2 para 13, 3 para 18. Não, essa tabela aí, ela é comparação da idade, né? Porque a idade do cavalo é diferente da idade do homem, né? Então, uma curiosidade que as pessoas sempre têm, qual o tempo de vida do cavalo? O cavalo, então, um cavalo com 1 ano de idade, ele já tem, ele equivale a 6 anos e meio de vida do homem, né? Ou seja, o tempo de vida do animal é muito mais curto que o do homem. Então, quando o cavalo está com 13 anos, significa equivalente a um homem de 44 anos. 44 anos, exatamente. É um cavalo experiente já. Com esses números, vocês assim, chegam aqui, conclusão? Não, a base é justamente para a questão da aposentação, né? E para começar um trabalho, vamos dizer assim, de montar, da montaria dele. O animal não pode ser montado, começar a ser montado antes do tempo previsto, né? E nem vamos empregá-lo num policiamento além do que ele possa suportar. Mas o cavaleiro, o limite dele é a aposentadoria normal, né? O tempo de serviço normal. O tempo de serviço normal. Não vai mas como é um policiamento que exige muito do policial, né? Com uma certa idade ele precisa sair pelo menos do policiamento ordinário. A nossa jornada de trabalho diária de 6 horas, né? Na rua, patrulhando, montado. Então, a depender da idade, da condição física do policial, a gente já retira dessa atividade, porque exige bastante da saúde, do condicionamento físico, né? Você já identifica alguma doença ocupacional? Alguns policiais apresentam... coluna, né? Para algum hérnia de perna ou algum... mas acredito que parte disso é questão já é doença, já é alguma lesão pré-existente, né? O animal, ele trabalha muito essa questão da postura, né? Ele exige um equilíbrio dinâmico do cavaleiro, né? O seu dorso, ele tem um movimento interessante, né? Ele move-se multidirecionalmente, então ele move-se para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Então, ele exige muita postura, tanto é que o animal ele é utilizado em terapias, né? Então, ele não traz esse malefício para o cavaleiro, né? Isso já pode ser alguma questão já pré-existente. A gente estava falando da simbiose, né? Vamos dizer assim, do cavaleiro com o cavalo. E isso é, de fato, comprovado quando na ecoterapia. O cavalo, ele absorve essa fragilidade de quem está montando e ele absorve essa responsabilidade consciente, né? Não, com certeza. Em primeiro lugar, a seleção do cavalo de ecoterapia é uma seleção muito rigorosa, né? Tem que ser um cavalo com um comportamento absolutamente condizente com a atividade que ele vai desempenhar.
E o cavalo, com certeza, com esse nível de sensibilidade que ele apresenta a todas as questões externas, inclusive ao relacionamento com o ser humano, ele sente que aquela pessoa que está ali tem uma necessidade diferenciada, que ela é mais frágil, então ele se comporta de acordo com aquela situação. E eu nunca ouvi falar, por incrível que pareça, de um caso em ecoterapia de que houve algum acidente, algum incidente com uma pessoa com alguma fragilidade. Nunca ouvi falar, e muito pelo contrário, as pessoas conseguem evoluir e adquirir coordenação motora e outros benefícios de forma bastante salutar. Como foi que Pitágoras falou? Que os animais, eles dividem conosco o privilégio de ter uma alma. Interessante, né? Essa afirmação que o senhor faz, eu não conheço um acidente em ecoterapia, né? Vai mais do essa consciência, essa, né? Generosidade do cavalo. O cavalo é um animal extremamente generoso. Quem está falando de consciência, alguém pode dizer, mas o cavalo tem consciência. Já identificaram cientificamente que existe isso no cachorro, no cavalo. Existem níveis, né? A doação do animal para com o seu cavaleiro, para com o ser humano, ela é algo de admirar, né? Ele, por ser um predado, por ser um animal de fuga, ele tem seus instintos, né? A gente tem que entender o seguinte, né? E que é o que nós, durante o período de doma, nós conseguimos aliar. A visão do cavalo é diferente da visão do homem. Nós somos predadores, o cavalo é uma presa, é um predado, né? Então, a gente tem que entender a forma que ele pensa, né? A maneira que ele tá se comportando, para que a gente possa conseguir as respostas adequadas. Nossa produção está informando que nosso tempo já acabou, praticamente acabou. Então, nós temos aí 2 minutos para as considerações finais. Bom, primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né, de falar de algo que nós amamos, que nós nos dedicamos, que é o policiamento montado, a nossa cavalaria, nos colocar à disposição, né, colocar o Regimento de Polícia Montada Dom Pedro I à disposição da sociedade alagoana. E para registrar esse momento, né, nós trouxemos aqui um mimo para uma simples lembrança nossa, bastante original, feita no nosso regimento, para entregar para o amigo. Vou guardar com muito carinho, muito honrado com o recebimento. Muito obrigado mesmo. Considerações finais do comandante Diego? Só agradecer a oportunidade de desmistificar um pouquinho, né, do policiamento montado, que ele é um policiamento tão diferente, que causa tanta estranheza e tanta admiração das pessoas. A gente veio aqui e teve essa oportunidade de destrinchar um pouquinho, explicar um pouquinho os meandros, como a gente funciona e nos colocar, né, como o Major falou, à disposição da sociedade alagoana e de todo o povo alagoano. Queremos promover a paz social e o bem-estar da comunidade através do nosso processo de policiamento com o cavalo. Como o mais graduado é quem encerra, o senhor. Existe uma frase muito comum entre nós cavalarianos: quando os estribos se chocam, a camaradagem está feita. Então, Boa. Nossos estribos chocaram-se hoje, né? E como o capitão Diego falou, né, agradecer demais a oportunidade de mostrar as peculiaridades, né, da nossa forma de servir ao povo brasileiro de Alagoas. O Segurança em Foco está terminando, o programa que será reapresentado em horários alternativos aqui mesmo no canal 525 da NET, claro, e também pelo aplicativo TV Mar e no YouTube. Até a próxima semana. Um abraço.